Então, olha só, primeiro, boa noite, né, para vocês. Boa semana aí, feriadinho, deu para todo mundo ficar em casa, descansar. Não é não? Semana que vem tem mais feriadinho para a gente poder ficar em casa descansando. Então, olha só. Vocês vão dar continuidade, então, naquela planilha, né? Aquela planilha final. E aí, hoje eu já vou dar uma aula, então, na verdade, eu inverti as aulas. Em vez de eu dar uma aula de composição de preço, eu vou dar uma aula de canteiro de obras. Por quê? Porque aí vocês já começam a desenvolver o projeto também, sabe? Do canteiro. A gente ganha mais tempo se a gente fizer a aula do canteiro agora. Aí vocês vão ter mais tempo, inclusive, para desenvolver o canteiro de obras, beleza? A gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o canteiro de obras, o que precisa ter, o que não precisa e tudo mais. E aí, eu vou mudar aqui a apresentação da tela, vai passar, vou colocar o slide. E aí, o que acontece? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, vocês podem interromper, tá? Vocês podem só me chamar que eu altero, que eu dou uma paradinha, escuto a pergunta e respondo. Não tem problema não. Vocês podem interromper a minha fala sem problema nenhum. Beleza? Tranquilão? Então, olha só. A partir de agora eu não estou vendo vocês mais, então quem quiser interromper, só falar que eu dou uma paradinha e vocês falam, ok? Eu estou vendo só a apresentação que eu tô passando agora. Então, a gente vai falar hoje sobre o canteiro de obras, beleza? A gente vai ver o que precisa ter em algum, né? E dependendo sempre assim, é importante que vocês entendam, sempre que eu vou falar, sempre que eu fale assim, de pequena e grande porte, né? A gente não tem exatamente qual é a definição de pequeno e grande porte, mas acaba sendo mais por uma quantidade de funcionários, vamos dizer assim, né? Então, essa quantidade de funcionário é que vai determinar a existência de alguns dos equipamentos que eu vou mostrar aqui ou não, né? Vai precisar ou não de alguns equipamentos, tá? Então, a primeira coisa, o que é esse canteiro de obras? Então, ela é uma área destinada para a execução do apoio dos trabalhos, beleza? Então, não é a obra propriamente dita, é a obra e mais uma área de apoio, beleza? Então, a gente precisa de ter sempre a parte da obra livre, né? Porque a obra vai ser a obra, e a gente tem um canteiro de obras que fica quase sempre ou no entorno da obra, ou nas laterais, como para a gente ter áreas de apoio, tá? Áreas de apoio e áreas de convivência, assim, dos funcionários. Então, refeitório, essas coisas, assim, tudo faz parte do canteiro de obras, beleza? Então, quais são as áreas destinadas às execuções e desenvolvimento? Então, a gente vai ter a obra, né? Provavelmente dia, que eu estava falando. A gente tem os serviços complementares. A gente tem as implantações temporárias. Então, dependendo do porte, de novo, da obra, a gente precisa de ter, por exemplo, alojamento, escritório no campo, depósito, né, de material e tudo mais. Estande de vendas, né? Se for o caso de por exemplo, um condomínio, alguma coisa assim, e outros equipamentos. E aí é importante, assim, dependendo da situação, a gente fala, né, que o canteiro de obra é o cartão de visita da obra, assim, porque dependendo, o cara vai lá comprar uma obra, por exemplo, se a gente pensa, por exemplo, num prédio, né? Então, você está fazendo um prédio para poder vender apartamento e tudo mais, então, dependendo de como que o canteiro de obras ele está bem montadinho, arrumadinho, isso causa uma boa impressão para quem está comprando, né? O seu futuro cliente, vamos dizer assim. E o canteiro de obras é a parte de relacionamento da empresa com a vizinhança. Então, se você tem um canteiro de obras arrumadinho, que não dá bagunça, que não suja a rua, esse tipo de coisa, isso traz um bom relacionamento com a vizinhança.
Qual que é o grande problema que a gente tem em canteiros de obras, ou em obras propriamente dito? Quando, por exemplo, você vai lá e coloca um monte de tijolo na calçada, aí acaba que esse tijolo cai, um ou outro pedaço, ou um ou outro tijolo cai no chão, aí passa carro, aquele tijolo vai virando, né, aquele pó, e aí aquilo começa a rua virar uma poeirada danada por causa do tijolo. Isso acontece muito. Outra coisa que acontece muito também é quando a gente tem, por exemplo, areia, né? O cara vai lá, bate o caminhão de areia em cima da calçada, aí começa a chover, aquela areia começa a espalhar para a rua fora, às vezes é um morro, a areia vai descendo e tudo mais, ou a própria movimentação de terra também, né? Aí chove, vira aquele barro, depois seca, vira poeira. Então, assim, o tratamento do canteiro de obras é determinante com o seu relacionamento com a vizinhança. Muitas das vezes, quem vai te denunciar na prefeitura, quem vai criar caso com você, vai ser os vizinhos. Se você tem um canteiro de obras, se você tem tudo arrumadinho, a gente não tem esse problema com a vizinhança e tudo mais, ok? Então, assim, a gente precisa de um programa de condição de meio ambiente, né, que é a NR18, quando a gente tem mais de 20 trabalhadores. Depois a gente vai entrar um pouco nessa história de NR18 mais para frente, mas basicamente, sim, ela exige algumas documentações, arranjo físico, né, inicial do canteiro de obra, então, o jeito que é o comportamento das pessoas dentro do canteiro de obras, e só para a gente vocês poderem ter uma ideia. Beleza? Então, qual que é o objetivo do canteiro de obras? Que é aquilo que eu acho que eu já falei um pouco, assim, né? A gente precisa de uma infraestrutura para a gente conseguir, né, começar a obra, produzir o edifício, né? Então, alguns recursos a gente precisa ter ali no local, porque a gente, dependendo, não consegue ficar, vai ali e compra, ou a gente precisa estocar algumas coisas, a gente não consegue ir gastando e só ir buscando, por exemplo, né? Então, a gente precisa ter um espaço para poder guardar essas coisas, para poder armazenar, para a gente poder continuar a obra sem maiores problemas. Então, a gente tem que ter o recebimento, armazenamento, travou a língua, e a movimentação de material. Então, a gente precisa pensar nisso tudo. Como que eu vou receber esse material? Onde eu vou armazenar? A movimentação desse material dentro do canteiro de obras, para uma coisa não interferir na outra. Tá? Então, isso é extremamente importante. Em conjunto com isso, a gente precisa entender qual que é as etapas da obra, né? Que a gente vai ver mais para frente, que é o cronograma, para saber exatamente a hora de estocar algumas coisas. Então, por exemplo, se eu comecei a obra está no início ainda, então eu não preciso, por exemplo, armazenar lá piso, por exemplo, né? Que o piso ele faz parte do acabamento, então vai demorar um pouco para poder utilizar. Então eu preciso ter esse cronograma também para a gente poder ter um aproveitamento melhor do canteiro de obras, tá? Então, o que a gente precisa desse projeto, né? Quais são as necessidades do projeto do canteiro de obra? Atender algumas exigências legais, vou passar algumas aqui, né? Possibilitar a otimização das condições de trabalho. Então, quanto mais recurso de trabalho você der para os funcionários, melhor, né? Então, mobilidade, agilidade. Então, o negócio precisa funcionar, né? O canteiro de obras precisa ter funcionalidade, beleza? E a segurança na obra. Assim. Então, a gente tem que... Hoje, dependendo do porte da obra, isso é extremamente importante. É claro que, independente do porte da obra, isso é importante, mas dependendo do tipo de obra, a segurança, ela quase que ela é o primeiro item, assim, né? Então, dependendo da empresa, o cara não pode subir, ou o cara tem que ter cinto a partir de uma determinada altura e tudo mais. Então, a gente precisa cumprir também essas exigências legais, beleza? E aí, então, a gente precisa, assim, para o canteiro de obra, a gente tem algumas necessidades físicas, beleza? Aí eu vou passar algumas delas e uns exemplos para vocês poderem entender.
Então, quais são as principais necessidades assim, de um canteiro de obra, né? Da parte física do canteiro de obra. Primeira coisa, eu preciso implantar o canteiro de obras em um local que ele permaneça o maior tempo possível, sem eu ter que mexer nele, né? O que desmobilizar, porque mexer no canteiro durante a obra traz muito transtorno. Então, na hora que eu for projetar o canteiro de obras, eu vou pensar em uma disposição do projeto de um jeito que ele fique o máximo de tempo possível no canteiro de obras. No máximo de tempo sem alterar, beleza? Porque se eu começo a mexer demais até um determinado tempo, o canteiro vai estar aqui, depois eu tenho que mudar ele para tal lugar. Isso é ruim, tá? Isso causa muito transtorno. O ideal é que a gente encontre um lugar que não interfira com a movimentação horizontal e vertical, né, das pessoas. Então, é isso que eu estou falando, a gente precisa ter essa mobilidade dentro do canteiro de obras, tá? Facilidade de acesso, de funcionário, de visitante, de máquina, de caminhão, esse tipo de coisa. Eu preciso também ter isso organizado. E sempre que possível, leve em consideração o isolamento e ventilação, a insolação e a ventilação, né? Para trazer um mínimo de conforto para quem está trabalhando ali também. Claro, assim, nas disciplinas que a gente viu lá de arquitetura e urbanismo, eu falei um pouco sobre a insolação e ventilação. Então, assim, no canteiro de obras, isso não é um item determinante, mas sempre que possível é bom a gente ter um olhar para isso também, tá? Que, às vezes, a gente coloca um refeitório num lugar que o cara fica ruim para almoçar, tem barulho, tem poeira, então a gente precisa levar em consideração esse conforto mínimo, né? A gente precisa levar esse conforto em consideração também para poder fazer esse canteiro de obra. A localização, né? A localização do canteiro de obras. Para terrenos em área reduzida, né, em grandes centros urbanos, que é mais ou menos o que a gente vai fazer, aí vocês vão fazer o projeto, a gente vai considerar, para esse trabalho de vocês aí, a gente vai considerar como se fosse essa terceira opção ali, né? Então, assim, a gente vai alugar, né? Na verdade, a gente não vai alugar um terreno, mas a gente vai imaginar que o terreno do lado do terreno que a gente está até tampando aqui, o terreno que a gente está trabalhando é um terreno vago, por exemplo, e aí a gente vai alugar ele. Então, o canteiro de obras de vocês vai ser exatamente num lote do lado, ou de um lado ou do outro. A gente vai considerar, por exemplo, que todos os dois lotes, tanto o da direita quanto o da esquerda, do nosso projeto lá, são dois lotes vagos. E que a gente vai utilizar ele como canteiro de obras. Então, o projeto vai ser no terreno do lado do terreno do projeto. Beleza? Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente sempre vai utilizar no nosso projeto aí, a localização, a gente vai ser o nosso terreno do lado. Beleza? Alguém com alguma dúvida até aqui? E agora eu vou começar a detalhar mais quais são as exigências aí. Mais alguém? Pessoal, cuidado para o pessoal que torce pro Cruzeiro não cair aí a internet, fica veaco. Então, olha só. Beleza, vamos falar então de escritório primeiro. Então, assim, claro que em obras de pequeno porte, né, se a gente está falando, por exemplo, o nosso projeto lá, é um projeto que não tem necessidade de ter um escritório lá, beleza? Mas quando a gente fala de uma obra muito grande, e dependendo da localização, por exemplo, quando a gente tem a construção da BR, por exemplo, você tem a construção de uma ponte, a construção de um viaduto, ou a construção de um equipamento muito grande, tipo um hospital, tipo um shopping, dependendo desse porte, é bom você ter um escritório dentro do canteiro de obras, né? Então, assim, quase sempre essas construções são de madeira, né? De madeirite e tudo mais, isso vai seguir para quase todos os equipamentos que eu vou falar para vocês aqui. E aí, ela precisa ter, no caso do escritório, ela tem que ter uma dependência para elementos de administração de obra. Então, por exemplo, arquitetura e engenharia, estagiários e técnicos, mestres de obras, auxiliares de escritório, segurança do trabalho, né, técnico de segurança do trabalho, dependendo do porte, ambulatório,
né? Sanitários, encarregados. Então, um escritóriozinho com mesas com computador e tal, mas uma coisa mais técnica, assim, um escritório mais de administração, vamos dizer assim, beleza? Ele pode ser um container adaptado, por exemplo. Isso é muito utilizado em empresas de grande porte, assim, empresas grandes, né? O cara tem muita obra para um lado e para o outro, então ele adapta um container e depois só carrega esse container para um lado e para o outro, dentro das obras que ele tem e tudo mais, tá? Ou ele pode ser, por exemplo, um escritório gigantesco, assim, né? Onde você vai ter escritórios para arquiteto, para engenheiro, mestre de obras, separado, né? E, dependendo da situação, é bom ele ter uma visão para a obra, se o cara vai estar trabalhando o dia inteiro e acompanhando a obra e tal, é bom, dependendo do porte da obra, né? Ter sala de reunião, os caras poderem fazer DDS de manhã, essas coisas desse tipo. Então, essa estrutura do escritório, né, ela pode ser pequena ou maiorzona, ela vai depender do porte da edificação, do porte da obra, né? Então, vai depender de quanto tempo vai durar a obra, depende da localização da obra. Às vezes é uma obra que é muito, né, um lugar isolado, por exemplo, a gente precisa ter isso, né, é variado esse tamanho do escritório, não tem uma dependência. Uma parte de vivência, assim, a gente dependendo também, e lembrando sempre, assim, depende do porte da obra, né? Claro que nem toda obra vai ter essa situação, mas ele precisa, todo canteiro precisa ter vestiário, né, para os caras trocarem de roupa, e banheiro, né? Depois a gente vai falar de banheiro, mas a gente precisa ter esse espaço. Mas a quantidade, o tamanho, vai depender do porte da obra, né? Então a gente precisa ter alguns equipamentos mínimos, assim, armário individual, né, que fecha e tudo mais, para cada trabalhador chegar, trocar de roupa, se for o caso, guardar e tudo mais, beleza? Instalações sanitárias, né? E aí a gente tem algumas regras, assim, né? Peraí que tá entrando alguém. Então, a gente tem algumas regras, assim, então ele precisa estar no máximo 1,50 m de distância do posto de trabalho, assim, né, porque ele precisa ter um acesso seguro e estar no máximo 150 metros de distância do posto de trabalho. Então, dependendo do porte da obra, o banheiro não pode estar muito longe, né? Vai que dá um revestrez na barriga do sujeito lá, o cara tiver que correr mais de 150 metros, ele está ferrado, assim. Então, a gente precisa ter esses 150 metros de distância do posto de trabalho. A gente precisa ter equipamentos também, né? Armário individual, igual o que eu estava falando antes. E ela precisa ser constituída da seguinte forma, assim. Ela precisa ter um conjunto composto de lavatório, vaso sanitário e mictório para cada grupo de 20 trabalhadores, ou fração, né? Então, se for menos, a gente vai diminuindo. O que acontece? Hoje em dia, tem situações, por exemplo, né, a gente está falando, assim, de uma área que hoje as mulheres estão tomando conta. Tem mulher que tem que mandar no mundo mesmo, se não tem mexida. Então, a gente também tem que ter o bom senso, né? Ainda é um pouco difícil de você ver, assim, mulher que trabalha de pedreiro, mulher que trabalha de ajudante, mas, se for o caso, se tiver, claro e é óbvio que a gente tem que ter uma instalação específica e separada para ela, né? Principalmente assim, porque peão já é complicado. Então, se a gente tem, né, mulher trabalhando diretamente com a obra, a gente precisa ter essas instalações separadas. Quando a gente fala de escritório, por exemplo, né, que quando a gente fala assim, a gente pensa, tem que tomar cuidado para não parecer machista, né, assim, mas quando a gente pensa mais em mulher, a gente está pensando igual as meninas estão formando em engenharia, você tem meninas com concurso técnico, essas coisas, quase sempre elas não vão trabalhar efetivamente na obra, né, no pesado, assim. Então, quando ela vai trabalhar, a maioria das meninas trabalha assim, técnica de segurança, engenheira, então essas meninas já ficam mais no escritório. Então, ela tem as instalações sanitárias do escritório, não da obra, tá? Então, mas a gente sempre tem que levar isso em consideração. E a gente precisa também ter chuveiro, né? Um chuveiro para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração.
Então, às vezes, a gente, dependendo do porte da obra, sempre, a gente precisa ter essas instalações de chuveiro também, para dar a possibilidade do cara ir, trocar de roupa, trabalhar, tomar banho no canteiro de obras e ir embora. Tá? Dependendo do, né, mesma coisa, dependendo do tipo de obra, a gente precisa ter alojamento. Então, por exemplo, eu conheço, tenho um amigo, por exemplo, o cara é arquiteto e ele trabalha numa obra de uma hidrelétrica. Então, essa obra, ela fica num cantão, assim. Aí o cara, ele vai, fica 15 dias e volta. Então, lá não tem nada, é isolado. Então, tem que ter tudo, tá? Tem que ter alojamento, tem que ter área de vivência, a gente vai ver outras questões aqui. Então, quando a gente fala de alojamento, ela tem que ter o pé direito mínimo de 2,5 metros, né? Para quando a gente fala de cama simples, né? Que é uma cama normal, e 3 metros de pé direito para beliche. Ela é proibida de ser em subsolos ou porões, né? Então, assim, o cara vai ficar morando num submundo, né? A gente não pode ter isso. E a gente tem que ter a área mínima de 3 metros quadrados por módulo, né? De cama e armário, incluindo circulação. Eu vou mostrar um modelo para vocês. E, no máximo, 2 camas na vertical. Então, eu posso ter uma beliche só. Eu não posso ter 3 camas, né? 3 andares. Eu posso ter só 2. E aí, a empresa é obrigada a fornecer lençol, fronha, travesseiro, né? Uma por cama, em condições adequadas de higiene. Os caras precisam ter um lugar decente para poder ficar. E armários individuais. Então, eu preciso ter alguma coisa parecida com isso. E é obrigatório o fornecimento de água potável filtrada nos alojamentos, beleza? Eu preciso ter um bebedouro a cada 25 funcionários. Claro que no nosso caso lá, a gente não vai precisar disso, beleza? E a gente precisa ter pelo menos um telefone comunitário, né? Refeitório, né? Dependendo também do porte da edificação, a nossa lá, a gente vai fazer um refeitório, claro que pequenininho, mas a gente vai fazer um refeitório. Então, a gente precisa garantir o atendimento de todos os trabalhadores na hora da refeição. Então, qual a quantidade de funcionário que eu tenho na minha obra? Eu tenho 50. Então, o meu refeitório tem que comportar 50 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Claro, e hoje, né, a gente está tendo essa dificuldade, não está podendo misturar e não sei o quê, aglomerar e tal, mas são casos atípicos, assim, beleza? Então, a gente precisa comportar todos no horário da refeição. A gente precisa ter assentos, né, suficientes, então todo mundo tem que ter um número suficiente de assento. Se eu tenho 50 trabalhadores, eu tenho que ter 50 assentos, beleza? Eu preciso ter um lavatório para instalar nas suas proximidades, né, ou dentro, ou no seu interior, que é para o cara chegar e lavar a mão e tudo mais. Independente do número de trabalhador, a gente pode ter ou não ter cozinha, tá? A gente precisa ter, a gente pode ter ou não ter a cozinha. A cozinha, ela não é obrigatória a ter. Mas independente se eu tiver a cozinha ou não tiver a cozinha, eu tenho que ter um lugar exclusivo para o aquecimento de refeição, para os caras poderem ir lá esquentar a marmita, beleza? Eu posso ter uma área com cozinha, efetivamente, então, assim, uma pia com fogão, micro-ondas, geladeira, eu posso ter uma cozinha, ou se eu não tiver isso, eu tenho que ter uma área exclusiva para os caras poderem aquecer marmita, com micro-ondas, ou resistência, ou banho-maria, sei lá, essa parte é obrigada a ter, beleza? Lavanderia, se for o caso, né? Esses casos que eu estou falando, por exemplo, de obras em áreas mais isoladas e tal, se for o caso, a gente tem que ter uma lavanderia, né? Um local coberto, ventilado, iluminado. Gente, não é nada de muita exigência, mas também não pode ser nada de qualquer jeito, beleza? Então tem que ter tanque individual, coletivo, então um número adequado de funcionário. Não tem nada, você não precisa ter máquina de lavar com secador, não existe, não tem nada disso. Mas você precisa ter um lugar adequado para os caras poderem ficar. A área de lazer, se for o caso, né? É isso que eu estou falando com vocês, se for em áreas mais isoladas, que o cara não tem condição de ir e voltar todos os dias, então o cara vai e fica 15 dias, uma semana e volta. A gente precisa ter essas áreas de lazer. E também não é nada demais, assim, é uma sinuca, um totó, uma televisão, um lugar para os caras jogar um baralho, né? A gente precisa ter essas áreas separadas.
ambulatório, né, também se for o caso. Geralmente, quando a gente tem mais de 50 trabalhadores, a gente precisa ter um ambulatório. O que é esse ambulatório? É um lugar para a gente ter um atendimento de pequenos socorros, assim, né, para poder, o cara cortou o dedo, uma farmáciazinha, pequenos curativos, essas coisas assim. A gente precisa ter, nesse caso, quando é mais de 50 funcionários também. Portaria, né? Dependendo também do tipo da obra, a gente precisa ter uma portaria para controlar o acesso de entrada e saída do pessoal. A gente poder ter, por exemplo, distribuição de EPI, fiscalização, né? Então, o cara está entrando com capacete, o cara tem um capacete, se tiver uma visita, por exemplo, dependendo, a gente fala uma obra pública, vira e mexe, tem uma visita, tem uma coisa assim, para poder distribuir, fornecer os EPIs e tudo mais, né? E muitas vezes a gente pode ter uma guarita, né? O cara, onde pode ter um vigia, alguma coisa assim, para controlar essa entrada e saída na obra, beleza? Almoxerifado, né? Geralmente, né, de preferência, separado dos escritórios, ele fica próximo, mas fica separados. Ele tem que ser mantido limpo e arrumado. Almoxerifado que não fica arrumado é muito complicado de ser controlado. Então, primeira coisa que tem que ser almoxerifado, arrumado e depois limpo. Beleza? E o cara poder conseguir controlar tudo que entra, tudo que sai, onde estão as coisas, né? Ele tem que ficar próximo das entradas, assim, para você não ter que ficar transitando com equipamento e tudo mais, tá? E aí ele tem que estar no lugar estratégico, assim. Ele tem que ser fácil para chegar ao material, ele tem que ser um lugar fácil dos trabalhadores ir lá retirar esse material, beleza? Então, dependendo do tipo do almoxerifado, eu vou ter um almoxerifado, por exemplo, que tem só coisas pequenas, assim, conexões, né, tubos e conexões, arame, essas coisas, ou posso ter um maior, por exemplo, eu já guardo cimento, guardo ferragem, guardo essas coisas todas. Um depósito, né, eu preciso ter um depósito, ele pode ser um depósito a céu aberto, assim, para guardar, por exemplo, areia, brita, mas que eu consiga ter o controle disso, tá? Que possibilite que tenha esse controle. Então, de quanto que entrou, quanto que saiu. Então, tijolo, por exemplo, eu posso deixar, né? Eu posso ter um depósito, vai ficar tudo aberto e tudo mais. E aí, eu tenho que, de novo, dependendo do porte do canteiro de obras, dependendo do porte da obra, eu vou ter que fazer alguns espaços específicos, tá? Então, por exemplo, central de argamassa. Quando a gente está, não sei se vocês já perceberam, assim, nessa obra da 381, em alguns lugares, eles montaram, inclusive, uma concreteira, né? Alguns lugares mais estratégicos, onde eles já iam retirar algumas pedras e tal, eles montaram uma concreteira, uma mini concreteira, né? Então, a empresa, ela já retira a pedra ali, já faz a trituração, e dali mesmo ela já faz a massa e vai distribuindo e tudo mais, para poder otimizar. Então, dependendo do tipo de obra, eu tenho que ter, né, áreas de produção, vamos dizer assim, né? Uma central de massa, um pátio de armação, então, onde os caras vão cortar e dobrar e, né, fazer pré-montagem de viga e lá, né, aquela armação de ferro, central de formas para a gente poder guardar isso, né? Então, central de pré-montagem de instalações, o cara vai montar ali, né, fazer uma pré-montagem em alguns equipamentos, central de esquadrias, pré-moldados, almoxerifado de ferramentas, de empreiteiro, estoque de areia, estoque de argamassa, silo de argamassa, e por aí vai, né? Estoque de cal, estoque de tinta, conexões, beleza? Louças e metais, barras de ferro. Vou mostrar alguns exemplos. Ok? Vamos pensar um pouco na argamassa, assim, né, em concreto. Então, é isso que eu estava falando um pouco. O que a gente vai fazer na obra, a gente precisa providenciar baias de armazenamento. Então, eu preciso fazer uma baiazinha para guardar areia, uma baiazinha para poder guardar a brita, né? A gente está falando do armazenamento dessas coisas. Se eu for comprar, né, se for uma argamassa industrializada, não, eu vou ligar lá no Candiana Valemix,
para ele poder mandar o concreto. Então, dependendo da situação, eu preciso providenciar um local para armazenar aquele concreto que vai vir pronto. Beleza? O armazenamento de aço, por exemplo, ele vai ser dobrado e montado na obra, então eu tenho que ter um local para armazenar, montar uma oficina para dobra e montagem, né? E preciso ter profissionais treinados. Então, o cara vai montar isso ali na obra. Ou eu vou terceirizar o serviço, né? Se eu for terceirizar o serviço de aço, por exemplo, né, eu vou comprar as telas prontas, né? A tela soldada, ou vou empreitar o serviço, ou passar isso para outra pessoa fazer. Eu só preciso controlar o recebimento e planejar um local para armazenamento. E aí sempre, assim, né? Se eu vou fazer o concreto no local, provavelmente isso é mais em conta. Mas eu vou gastar mais, eu vou ter, né? Vou precisar de base e tudo mais. Mesma coisa acontece principalmente com o aço. Se eu for comprar vigas e pilares prontos, eu consigo comprar. Se eu for comprar, é muito simples. Eu só preciso controlar o recebimento desse material e arrumar um lugar para guardar. Mas eu gasto muito mais. Quase sempre isso é feito corte, dobra e montagem, tudo lá na obra mesmo. Então, eu preciso separar uma área para poder fazer essa amarração. Beleza? Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma observação, alguma dúvida? Vamos lá, vocês participem também. Não? Beleza, então vamos dar prosseguimento. E aí eu consigo, por exemplo, em grandes obras, eu posso, por exemplo, montar os kits de material de revestimento separados por apartamento. Então, eu já sei quantos metros quadrados tem os apartamentos, eu já sei quais os materiais que vão utilizar, então eu monto os kits por apartamento. Ou eu posso agrupar os materiais no almoxarifado por aplicação, né? Então, assim, vou colocar todos os tipos de piso no mesmo lugar, conexões, né? Tijolos e blocos, né? Então, eu também tenho que armazenar isso no canteiro de obras. Então, qual a melhor forma de armazenar isso? A gente tem que ver e escolher o melhor lugar. Beleza? Então, olha só. Aqui é um exemplo que é um pouco parecido do que a gente vai fazer lá. Como a nossa obra lá, ela está num terreno parecido com esse. Como a nossa obra lá, ela ocupa aqui, tá vendo esses pontinhos? É como se fossem os pilares de onde vai ser efetivamente a obra, tá? Como a nossa edificação lá, ela ocupa muito mais o terreno, proporcionalmente do que esse aqui, a gente vai usar um terreno ou do lado de cá, ou do lado de cá. Vocês vão escolher, beleza? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, eu tenho o lugar onde é a obra mesmo, tá? Eu tenho as baias para armazenar material, tá? Aqui também, e aqui eu coloquei, aqui tem tipo um mini escritório e tal, e onde entra e sai máquina, essas coisas desse tipo. A gente sempre tem que levar em consideração onde tá a edificação, onde vai ficar os materiais, né? Então, se eu vou colocar areia, essas coisas assim, coleta de material reciclado, onde vai ficar o banheiro e o escritório. Então, isso tudo tem que estar funcionando dentro do terreno que a gente vai utilizar, beleza? Então, aqui também só um exemplo de refeitório, né? Assim, a gente é proibido assim, o cara ter que esquentar a marmita, né, em qualquer lugar, sentar em qualquer lugar para almoçar. E é claro que isso acontece muito em muitas obras, né? É o que mais acontece, vamos dizer assim, né? Mas não é o ideal, né? Então, assim, porque muitas das vezes as obras elas são contratadas pelo próprio dono, né, o próprio proprietário da casa, e não tem muito, não assina a carteira dos caras, não tem nada muito formal. Mas quando a gente está falando de coisas assim, que é mais séria, mais bem feita, a gente tem que ter todas essas coisas, né? Então eu tenho que ter, por exemplo, um refeitório com um lugar para os caras poderem tomar uma água, esquentar a marmita, né? O cara chega e lava a mão, né? Faz todo o processo certinho para depois ir para o refeitório, né? Lugar para o cara colocar o lixo, essas coisas tudo direitinho. Claro que essa situação do cantinho aqui acontece muito,
não é o ideal e não é o correto, tá? Mas é claro que muitas das vezes também não dá para fazer uma edificação, pra você poder... Então, isso vai muito do bom senso. Dependendo dentro da edificação, dentro da obra, você não vai construir toda uma estrutura, mas não custa nada você ter um cantinho arrumadinho, uma mesa para os caras sentarem, almoçar com calma e tudo mais, tá? Então, mesma coisa, dependendo do porte, né? A gente tem baias para poder colocar sucata, esse tipo de coisa. A gente tem as baias separadinhas para reciclagens, então, né, plástico, sucata, essas coisas todas, para a gente poder deixar sempre organizado, né? O almoxarifado, que é aquilo que eu falei com vocês, tem que estar extremamente organizado, com tubos e conexões, né, principalmente. Então, e sempre tem um almoxarife, né, o cara que vai controlar a entrada e saída desses insumos, né? Ah, tá acabando. Então, esse cara, o almoxarife, que vai ligar para o pessoal dos suprimentos e falar assim, ó, a minha conexão tal tá acabando, a gente vai precisar de mais tantas, né? Ou não comprou tudo, beleza? A gente precisa quase sempre desse local para fazer, né, duas coisas, assim. Primeira coisa é a armação de ferro, né? O cara vai montar os pilares e vigas, o cara vai utilizar isso aqui para poder fazer pelo menos um telhadinho, assim, para o cara não ficar no sol e na chuva e tudo mais. E muitas vezes a gente pode fazer isso também para marcenaria, né? O cara vai trabalhar com corte de madeira, essas coisas assim. Tá? Então, aqui um exemplo, né, de almoxarifado, esse é até dentro de um container mesmo, tá vendo? Ó, cara, tem uma janelinha aqui, o almoxarife fica aqui, controlando o que está entrando, o que está saindo. Ah, estou precisando de tal tubo, tal cabo. O cara vem, retira, assina muitas vezes, para ter esse controle do que está entrando, do que está saindo. E aqui a mesma coisa que eu estava falando, desses armazenamentos, né, de areia, de brita, né? Então, dependendo da situação, eu tenho que ter cobertura, dependendo da situação, eu não preciso ter, tá? Então, imagina quando a gente está falando de um canteiro de obras desse porte, né? Então, olha só, só para a gente poder imaginar, olha o tamanho dos carros aqui, beleza? Isso aqui tudo, ó, é barracão de obra, beleza? Então, o ideal é que ela fique aqui o maior tempo possível sem interferir na construção da edificação, tá? Então, essa mobilização, ela precisa ficar aqui o máximo de tempo possível. Então, provavelmente aqui eu tenho refeitório, eu tenho banheiro, eu tenho escritório, eu tenho essas coisas todas, porque é uma obra de uma obra de grande porte. Provavelmente todo lugar que tem esse telhado aqui também, esses dois aqui embaixo, tudo deve ser barracão de alguma coisa da obra, tá? Que é aquilo que a gente estava falando, a gente precisa ter essas coisas mais próximas. Então, por exemplo, banheiro, eu devo ter banheiro aqui, eu devo ter banheiro aqui, e você imagina o cara que está trabalhando aqui, o cara está apertado e só tem banheiro do lado de cá, né? Então, a gente precisa ter essas proximidades, banheiro químico, se for o caso, esse tipo de coisa. Beleza? Aqui só um exemplo, né? Que é o que vocês vão ter que fazer para mim, assim, tá? A gente vai ter a área... a gente vai ter a área da edificação, né, o local da obra mesmo, e aí a gente vai, no caso de vocês lá, vocês vão usar o terreno de um lado ou do outro lado. Eu vou até abrir o arquivo aqui de novo para vocês poderem ver. A gente vai abrir ou de um lado ou do outro, e a gente vai ter essas coisas. Então, um espaço para armar, né? A gente vai ter que ter areia, brita, essas coisas. Carpintaria, talvez não precise, vou ver, depois eu vou mandar a relação de que é para ter. A gente vai precisar, eu quero que vocês façam um escritório pequenininho, né, lá, um almoxarifado pequenininho, depósito pequeno, não precisa de portaria, e vestiário, né, um vestiário com refeitório. Esse aqui, inclusive, faltou refeitório, né? Beleza? Eu vou acertar com vocês direitinho o que vocês têm que fazer. Beleza? Conseguiram entender isso aqui? Vocês estão me vendo de novo? Pessoal, entendeu então esse esquema? Alguma dúvida? O que vocês têm para me falar? Ninguém tem nada para falar? Não é possível. Fala aí.
Infelizmente, a gente tá te vendo de novo, mas tá tudo de boa. É, o galão. Galão, né? Só sou galão mesmo, já era. Beleza? Olha só, eu não... vou só para vocês anotarem aí o nome da aula e tal. Eu vou disponibilizar para vocês lá no de novo, beleza? Então, só essa aula aí de canteiro de obras para a gente poder... Beleza? Tranquilo? Fechou. Quem mais? Ninguém? Jéssica, Guilherme, Marcos, William, Simária, Adeliene, André, ninguém? Tem ninguém na live, não, meu filho. Não, tem, tá todo mundo aqui. O negócio é que ninguém abre a câmera, só fica eu com essa cara larga aqui. Vocês são foda. Beleza? Então, você é o mais bonito. Aham, é. Então, olha só, o que acontece? O que vocês vão fazer, então? Vocês vão pegar... Vocês têm a edificação lá. Vocês vão pegar e vão separar o terreno ou de um lado ou do outro da edificação para poder fazer o projeto do canteiro de obras. Beleza? Vocês vão poder escolher ou de um lado ou do outro, não tem problema não. Aí eu vou mandar a relação para vocês, o que vocês têm que fazer. Quais equipamentos vocês precisam ter no canteiro de obras. Porque aí, dependendo de como vocês fizerem, do tamanho das coisas, e a gente vai basear que a gente tem 20 funcionários na obra, tá? Então, para vocês poderem disponibilizar, por exemplo, tamanho de refeitório para 20 pessoas. Banheiro, essas coisas, para 20 pessoas. Beleza? Tranquilo? Fechou. Beleza? Alguma dúvida? Max, eu queria que você desse uma explicada ultimamente naquela planilha lá, que eu estou com dificuldade para poder interpretar os projetos e para preencher ela também. Eu acho que é porque eu também nunca li um projeto, principalmente estrutural, eu estou com dificuldade para interpretar. Eu mandei o link com a aula daquele negócio, você viu? Eu vi sim. Assim, entra no YouTube lá e dá uma olhada, que aí lá eu explico direitinho. Beleza? Beleza. Porque a gente, olha só, eu dei a aula aquele dia, na semana passada eu só expliquei sobre isso, aí agora a gente precisa andar. Aí dá uma olhada, se mesmo assim você tiver dificuldade, você me manda mensagem, que eu te respondo no WhatsApp e tal. Beleza? Beleza. Ô, Max, você chegou a enviar para a gente o projeto das pranchas em DWG? Porque eu vi que você mandou da manhã. Para a gente, eu acho que foi só arquitetônico mesmo. DWG, eu acho que eu não mandei para ninguém DWG de nada. Porque nem para amanhã, nem para o turno. Porque na aula que você deu, você abre ele. Aí você não chegou a enviar para os meninos também, não? Não, eu só mandei PDF. Mandei PDF para todo mundo. Ah, tá, joia. Aí eu mandei um arquivo, o último que eu mandei também por e-mail para eles e para vocês. Eu mando o mesmo e-mail que eu mando para eles, eu mando para vocês. Com o projeto hidráulico de água fria, que tinha ficado faltando. Beleza? Tranquilo? Mais alguém? Flávio? Jéssica? Sinária? Fala, Sinária. Luísa, Lívia, Lucas. Luiz fica aí, nem tá olhando a aula, velho. O cara deve estar jogando videogame, eu tô ligado. André? Tô prestando atenção em tudo aqui, meu filho. Aham, sei. Pessoal, então eu acho que é isso. Assim. Eu vou mandar para vocês por e-mail, vou mandar. Mas o que acontece? Agora eu vou mandar um arquivo da WG do arquitetônico. Beleza?
Por quê? Porque vocês vão usar esse arquivo do arquitetônico, e aí é claro que eu vou mandar o arquivo da WG só com o perímetro da edificação. Vocês poderem fazer o projeto do canteiro de obras. Vocês vão fazer o projeto no CAD, beleza? Eu vou mandar o e-mail para vocês com o arquivo e explicando direitinho o que vocês vão fazer. Quais os equipamentos que a gente vai precisar ter. Ok? Beleza? Fechou. Então, olha só. Eu acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, podem me chamar. Essa aula, eu estou gravando ela, vou tentar disponibilizar ela hoje ainda lá no YouTube para vocês, eu mando o link da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar e entrar no link e olhar com calma lá. Beleza? Então, acho que é isso. Um abraço para todo mundo. E vamos seguir firme aí, porque esse trem vai ter que andar e vai ter que ser desse jeito mesmo. Beleza? Um abraço para todo mundo. Boa noite. Esses devem ter aula daqui a pouco também, né? Só o seu hoje, graças a Deus. Verdade. Muito bom, hein? Não, beleza, então. Um abraço para vocês. Falou. Valeu.